Estamos começando mais um programa Graça para Prosperar. Pastor André Francisco está aqui conosco no estúdio e hoje o tema é 3 princípios espirituais para alavancar a sua prosperidade. E aí, como é que está a sua vida financeira? Quer dar uma alavancada? Você pode participar aqui com a gente pelo nosso WhatsApp 9999720005. Eu já quero dar um alô aqui para os nossos participantes, o Eliude Rodrigues, a Ana Sheila, o Juliano Almeida. E você que quer participar, participe aqui com a gente pelo 9999720005. Olá, pastor André Francisco, como é que o senhor está? Olá, Raquel, olá a todos os ouvintes da Vinha FM. Como é bom estar aqui hoje para poder compartilhar e falar o seu coração sobre 3 princípios espirituais para alavancar a sua prosperidade. Você sabe que quando se trata de princípios espirituais, a gente tem que partir por meio da palavra. Então a palavra é que vai dar esse prumo, é que vai trazer esse ambiente para que a sua prosperidade ela seja completamente despertada. E hoje eu vou usar um texto muito conhecido da palavra de Deus, que está lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 6. Mas antes, Raquel, eu quero fazer uma pergunta para os ouvintes da Vinha FM, do programa Graça para Prosperar. A pergunta é: você já percebeu algum impedimento na sua prosperidade? Você já conseguiu fazer a leitura? O que é que está acontecendo com a sua vida financeira que ainda não despertou, não alavancou a sua vida financeira? Então manda para nós aqui pelo 99997-2005, 99997-2005, ou também pelo @PR André Francisco no Instagram. Então você pode mandar por esses 2 contatos, @PR André Francisco no Instagram. Se conecte conosco lá, nos siga, sempre tem conteúdo novo lá para você sobre finanças, e também pelo 99997-2005. Bom, o texto de João, capítulo 6, que é o texto que a gente vai explorar esses 3 princípios espirituais, ele começa da seguinte maneira. Ele diz assim: olha, depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Aqui nós temos o primeiro princípio. A Bíblia diz que Jesus subiu ao monte. Monte sempre nos fala de oração. Não é verdade, Raquel? Eu não sei se você já subiu ao monte com esse intuito de orar. Muitas buscar vezes. o Senhor, né? Tem um monte na frente da minha casa, tem inclusive. Um monte lá. Então, eu também já fui, como diz os nossos queridos irmãos pentecostais, já fui subidor de monte, né? Já subi ao monte muitas vezes para buscar o Senhor. Mas não é o lugar em si que tem valor, mas é a atitude de subir ao monte para buscar a Deus. Então, é muito importante você colocar sim a sua vida profissional, a sua vida financeira, você colocar a sua empresa, os seus negócios diante de Deus. Você separar um tempo para buscar o Senhor no que diz respeito à sua prosperidade. Porque a prosperidade que vem por meio de oração, por meio de uma revelação, de um entendimento claro da vontade de Deus para sua vida, eu costumo dizer que é uma prosperidade consistente. É uma prosperidade que vai produzir resultados permanentes. Então nada melhor do que você ter esse entendimento. Poxa, eu vou buscar o Senhor para que a minha prosperidade ela seja alavancada, ela seja estabelecida. Então a oração, ela te coloca no prumo, ela te coloca no equilíbrio, ela impede você de tomar decisões precipitadas e erradas. A partir do momento que você tem a oração como um prumo, como uma ferramenta que vai ali impedir você de tomar decisões fora da vontade de Deus, acredite, ela vai levar você a alavancar a sua prosperidade. Então, esse primeiro princípio, ele é uma chave que afeta todas as áreas da sua vida. Então, ontem eu estava lendo um texto de Coríntios, que a palavra de Deus diz que Paulo falou o seguinte: olha, o evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é a salvação. Então, nós precisamos de salvação, precisamos de experimentar salvação? Precisamos. Agora, qual que é o caminho para nós experimentarmos salvação? É quando o evangelho, ele tem efeito na sua vida. E aqui nós vamos para o segundo ponto. Por quê? Porque no versículo 4 desse texto, a Bíblia diz que Jesus subiu ao monte, versículo 3, e assentou-se ali com seus discípulos. Aí no versículo 4 ele diz: ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima.
Olha que coisa interessante. A Páscoa aponta para o Cordeiro de Deus. Então, o Cordeiro crucificado fala da obra do Calvário. Então Jesus, ele está dizendo, por que esse versículo ele está aqui? A hora, a Páscoa, a festa dos judeus estava próxima. Parece que não tem nenhuma ligação. Jesus está falando de uma experiência, mas ele menciona que a Páscoa estava próxima. Por quê? Porque o milagre da multiplicação que acontece nesse texto de João, a ótica dele é o seguinte: para você experimentar ele hoje na sua vida financeira. Então nós estamos lendo um texto aqui que trata da multiplicação de pães e peixes. Jesus com 5 pães e 2 peixinhos alimentou uma multidão de mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então isso nos mostra que quando você crê na obra do Calvário, quando você crê na eficácia do poder do Evangelho na sua vida, e eu repito, o poder do Evangelho na sua vida é que irá promover salvação na sua vida financeira. Então, a palavra de Deus diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, crer no Evangelho é você crer na obra do Calvário. E quando você crê na obra do Calvário, você está sim atraindo favor, bênçãos de Deus. E essas bênçãos, obviamente, incluem a sua prosperidade, inclui uma vida abundante, inclui uma vida financeira aonde você vai ter aquela paz, aquele equilíbrio, aquele descanso, aonde você vai poder desfrutar dos projetos e dos sonhos que Deus tem para você. Então é uma questão de você crer, orar, mas é uma questão também de você tomar posse, apropriar de uma obra que já está concluída. Você sabe o que é maravilhoso? É que a obra de Deus, a obra do Calvário, é uma obra que já está terminada. Jesus, ele não precisa de concluir mais nada. Como assim, pastor? Quer dizer então que a minha prosperidade na cruz do Calvário, ela já está concluída? Ela já está concluída. Então você pode orar com respeito ao seu negócio, profetizar e declarar: Senhor, eu creio que o meu negócio, a prosperidade para esse negócio já foi liberada na cruz. A cruz já disponibilizou esse acesso à prosperidade na minha vida. Então, eu quero desfrutar de abundante prosperidade. Eu quero ter favor multiplicado sobre o meu negócio. Eu quero ter bênçãos de Deus no meu negócio. Então, a cruz, ela passa por esse crivo, por esse ambiente. Então, esses 2 primeiros princípios que nós falamos, já está já no início do texto. A palavra de Deus diz: então Jesus subiu ao monte. Monte nos fala de oração, lugar onde você literalmente se retira para buscar a Deus, né, para clamar ao Senhor em favor de uma causa, de uma necessidade. A segunda questão está relacionado também à cruz, à Páscoa. Então a Páscoa é o Cordeiro. Mas aí depois esse texto ele começa a se desenrolar de uma maneira muito interessante. Então, versículo 5, a Bíblia diz: então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Olha que pergunta. Onde compraremos pães para lhe dar a comer? Mas dizia isso, e aqui me choca, porque esse texto, ele fala um negócio que poucas pessoas observam. Jesus, ele criou uma situação, ele poderia simplesmente despedir a multidão, mas ele não despediu a multidão, ele falou assim: olha, nós temos que dar comida para esse povo, nós temos que alimentar. Então ele criou uma circunstância de última hora. Aí os discípulos, Jesus ele pega e fala assim: mas aonde? E Filipe pergunta, aí Jesus pergunta para Filipe: onde nós vamos comprar pão para lhes dar a comer? Aí no versículo 6 diz assim: olha, mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Eu fico impressionado com essa abordagem do Evangelho. Aqui Jesus ele estava experimentando os discípulos. Experimentando em quê? Primeiro, para ver se você tem envergadura espiritual para experimentar de um milagre como esse. Quando eu digo envergadura, é resiliência. Porque nós estamos diante de um fato onde a sua impotência ela é completamente exposta. Então, os discípulos, eles se sentiram completamente incapazes. Senhor, não conseguimos resolver esse problema. Onde nós vamos achar uma panificadora para resolver esse problema aqui de pão? Nós precisamos de pão para esse povo. Onde que tem? Não tem, nós estamos no deserto, né? E aí, a palavra de Deus diz então que Jesus estava experimentando. Eu fico pensando se às vezes essa circunstância difícil
que você está passando no seu negócio ou na sua vida financeira não seja talvez uma oportunidade para você se posicionar em fé, crendo na obra do Calvário, crendo que tudo já foi concluído, simplesmente para você apropriar dos milagres que Deus vai fazer. Então Deus, ele já sabe o que vai fazer. A Bíblia diz em Romanos capítulo 11, no finalzinho do versículo, na verdade o último versículo de Romanos capítulo 11, Paulo ele diz assim, olha, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Ou seja, Jesus ele já sabia o que ele ia fazer, porque tudo é dele, por meio dele e para ele. Então, é dele porque ele criou, é por meio dele porque é ele quem irá fazer, e é para ele porque toda glória será devolvida a ele. Então, às vezes você está passando por uma circunstância difícil, você não entende, você questiona, você fala, eu não consigo mais perseverar. Não, Deus ele está simplesmente usando essa circunstância adversa e difícil, simplesmente para te dar uma sacudida. É para te dar uma mexida ali, para que você assuma a sua posição em Cristo, creia na obra do Calvário e aproprie das bênçãos espirituais que o Senhor tem para você. Então, a Bíblia diz depois, respondeu-lhe Filipe. Eu gosto porque entre Jesus tinha um financista. Sabia disso, Raquel? Não, os ouvintes sabiam? Não. Pois é, entre os discípulos de Jesus tinha um que era matemático. Só que ele não era o tesoureiro, né? Não, ele não era o tesoureiro, mas ele entendia de finanças. Porque a Bíblia fala que, olha só, respondeu-lhe Filipe, não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um denário representa o salário de um trabalhador, né? De um dia. De um dia. De um dia, verdade. Um denário. Isso significa que 200 denários era como se fosse o salário de 200 dias de um trabalhador. Olha só. Ou seja, quase um ano de trabalho, né? 7, 8 meses ali de trabalho para comprar pão para alimentar uma multidão inteira. Aí Filipe questiona, Senhor, nós vamos precisar de 200 denários. É muito dinheiro, eu acho que o tesoureiro não tem, né? Talvez deve ter consultado Judas. Mas aí a palavra de Deus diz, um dos seus discípulos, André, não é por acaso que ele chama André. Tá. Porque tá explicado, André, né? Ele tem sempre a unção da graça para prosperar, tô brincando. Mas aqui André, ele tem a saída, ele tem a solução. Mas essa solução que André dá, é uma solução que eu considero que é uma gota no oceano. Ele diz assim, olha, ele diz com incredulidade, inclusive. Então, um discípulo, versículo 8, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus, está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto o que é para tanta gente? O que é isso para tanta gente? 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma multidão. Então, todo esse processo, nós observamos que Jesus ele estava ensinando os discípulos. Primeiro, se você o mínimo que você tem é suficiente para você experimentar de um grande milagre. Era isso que Jesus estava dizendo. Mas além disso, Jesus também mostrou para os discípulos que se está com ele, né, tá tudo sob controle. Se está nas mãos de Jesus, está tudo sob controle. E aí o que é interessante é que a partir desse momento aqui, Jesus fala o seguinte, olha, disse Jesus, versículo 10, fazei o povo assentar-se. Mas pois pastor, havia naquele voltando lugar para André, Sim. André foi muito ousado. Por que ele chegou com esse lanchinho aí de 5 pães e 2 peixinhos, sabendo que tinha tanta gente lá? O que eu fico chocado é que André, ele chegou com a informação que tem um rapaz, né? Eu tenho aqui o Pedro e o Vinícius Mateus, que tá nos ajudando aqui na gravação, porque daqui a pouquinho esse programa vai estar lá no YouTube, no PR André Francisco. Então, se conecte lá no PR André Francisco, ative o sininho para você receber sempre quando tiver atualização dos programas. Eles estão aqui. E no meio de uma multidão, esse discípulo era conhecido, esse rapazinho era conhecido dos discípulos. De maneira que talvez até os discípulos já estavam com fome e observou, nosso Pedro tá ali com 5 pãezinhos e 2 peixinhos, né? Aí eu fico imaginando, se não foi a mãe do Pedro, né? Eu conheço a mãe do Pedro, a Mariana, que separou o lanchinho para ele, né? Falou o seguinte, não, você vai porque a pregação vai ser longa, vai ser o dia inteiro, então já organiza aí para você comer. Aí de repente, aquele rapazinho, ele é desafiado a entregar tudo que ele tem na mão de Jesus. Que chocante, né? Ele entregou o suprimento dele para Deus, para Jesus. E aí, eu vou falar o terceiro princípio,
mas eu vou usar esse terceiro princípio depois do intervalo. Então. Ok? Então você vai mandar para nós o 99997-2005. Qual tem sido a sua dificuldade? No final nós vamos ter a oração aqui do Graça para Prosperar, para ativar os seus negócios. Manda sua participação, 99997-2005, e depois do intervalo eu vou falar sobre esse último princípio que vai ativar de maneira poderosa a sua prosperidade no nome de Jesus. Não saia daí, conecte-se conosco também no @PR André Francisco no Instagram, e é o tempo do break, do intervalo. Nós vamos voltar aqui com mais Graça para Prosperar na Vinha FM. Estamos de volta com o programa Graça para Prosperar, e hoje estamos falando dos 3 princípios espirituais para alavancar a sua prosperidade. Pastor André Francisco aqui já falou 2, não é? Que o primeiro, olha aí se eu entendi, pastor. O primeiro é subir ao monte, né? Fala de oração. Fala de oração, de busca. O segundo aponta para a cruz, né? Para a Páscoa. Isso. E o terceiro o senhor vai falar agora para nós. Aponta para a obra consumada de Cristo no Calvário. Bom, eu estava dizendo que Jesus, ele pede então para aquela multidão se assentar. E no meio, aqui nós olhamos um princípio natural, que é a organização. Então a gente já teve outros programas aqui para tratar sobre organização, mas nós não dedicamos todo o programa para falar sobre isso. Mas eu vou separar nos próximos quadros nossos do Graça para Prosperar, vamos falar sobre organização, porque sem dúvida é um fator importante, não para a prosperidade vir, mas é para você perceber quando ela chegar. Ela não vai atrair prosperidade, obviamente, mas o que adianta você ser próspero desorganizado? Você não vai conseguir perceber a prosperidade, você não vai conseguir administrar o favor que será liberado sobre a sua vida. Então é importante ter organização. O senhor falou de organização, tem um ouvinte aqui falando: Paulo Roberto, preciso organizar o meu financeiro. Ele precisa de organizar o financeiro, que coisa, né? Então organização é fundamental, até para você saber aonde você está, o que você está fazendo, aonde que você precisa de corrigir a sua vida financeira. Então, quando se trata de vida financeira pessoal, é uma coisa que organização é fundamental para você alavancar o seu orçamento, para você ter ali pontos de flexibilidades para trabalhar dentro da sua vida financeira. Bom, além disso, Jesus, ele diz: olha, fazer o povo assentar, porque havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. 5.000. Isso significa que alguém contou. Então Jesus tomou os pães e, olha o terceiro princípio espiritual aqui, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevadas que sobraram, para que nada se perca. Então, assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevadas, do que sobraram dos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Então, no versículo 11, a Bíblia diz que Jesus, ele pegou os 5 pães. Interessante, aquele rapazinho entregou os 5 pãezinhos dele. Devolveu, falou: Senhor, se é isso que o Senhor quer, tá aqui. Ele entregou sem saber o que Jesus iria fazer, né? E talvez ele tenha pensado: poxa, será que Jesus vai dar pelo menos a metade aqui do sanduíche para mim? Porque eu tô com fome, né? Apesar de, enfim, eu tô entregando para ele o meu lanchinho. Não, a Bíblia diz que Jesus usou aqueles 5 pães para alimentar uma multidão inteira. A única pessoa, Raquel, que poderia ter impedido esse milagre de acontecer era esse rapaz. Por quê? Porque ele poderia ter retido o que era para dar para Deus. Ele poderia ter retido o que era de Deus. Talvez ele tenha sido o único que deu o lanchinho também, né? Talvez outros tivessem um lanchinho ali, mocosado. Mas ele fala: vou deixar aqui que eu não sei como é que vai virar esse negócio, né? Ou seja, não se entregaram com inteireza.
né? Pastor, eu penso que esse garoto também, ele deu o lanche, ele não sabia o que ia acontecer, né? Ele pensou em pelo menos alimentar Jesus, né? Ele confiou. Vai ser um lanchinho pra turminha, pra cúpula aqui, digamos. Justamente. Né? Mas Jesus Talvez tinha um plano muito maior, né? Poxa, Jesus, ele só pegou o lanchinho e falou: Senhor, obrigado. Obrigado, graças te dou. Porque tomou Jesus os pães e disse: graças te dou, tendo dado graças. Jesus agradeceu. A minha pergunta é: você tem 5 pães e 2 peixinhos? Talvez o que você tem diante da sua necessidade é justamente isso, 5 pães e 2 peixinhos. O que você tem comparado ao que você precisa é muito pouco. Mas pega esse pouco e agradece ao Senhor, porque por meio de um contentamento, por meio desse ambiente de alegria que você vai promover através de uma ação de graças, o Espírito Santo, ele vai promover milagres sobre a sua vida. E aqui eu entro num ponto muito importante. Você sabe por que essa questão de dar graças pelo seu trabalho, ser uma pessoa grata na sua empresa, ser uma pessoa grata naquilo que Deus te colocou, te estabeleceu. Talvez você não está trabalhando, você é só um estudante. Agradeça a Deus por esse momento. Por quê? Porque a gratidão, ela muda o ambiente do seu coração. E quando você muda o ambiente do seu coração, sabe o que vai acontecer? Todas as outras áreas da sua vida serão afetadas. Então, você se tornou uma pessoa grata no seu trabalho, você vai trabalhar melhor. Você se tornou uma pessoa grata no casamento, você agradece a Deus pela sua esposa, pela sua família, você vai ter um desfrute melhor no seu casamento. Você agradeceu a Deus pelo seu salário, acredite, a gratidão, ela tem o poder de aumentar o desfrute naquela circunstância. Então, observa uma área onde você não está tendo desfrute, muito pelo contrário, você se sente completamente usado, às vezes você permite até que a amargura entre no seu coração. Transforme esse sentimento de amargura e de indiferença por gratidão e você vai ver o milagre que Deus fez. Talvez você trabalhou numa empresa, foi demitido e você está sendo assediado para que o seu coração seja tomado por ingratidão. Não, muito pelo contrário, muda, né, a ótica da sua visão e começa a agradecer a Deus pelo tempo que Ele proporcionou você de trabalhar naquele lugar. Agradeça a Deus pelo tempo que Deus te proporcionou de aprender naquele lugar, naquele ambiente. E isso vai ter um fator de multiplicação financeira poderoso na sua vida. Você é abençoado e quando você transmite esse ambiente de gratidão, tudo muda a seu favor. Então, nós estamos aqui, hoje nós falamos sobre esses 3 princípios. Primeiro é oração, depois nós falamos sobre a obra consumada do Calvário, a cruz de Cristo. A cruz, ela tem poder, ela é a obra realizada de Deus que te dá completa autorização e acesso para você experimentar de uma vida abundante. E além disso, nós falamos também sobre a ação de graças. Então, uma pessoa que tem um coração grato, ele vai ter mais portas de prosperidade diante dele. Então, presta atenção. A ingratidão, ela seca a fonte. Ela faz com que o fluir da água cesse na sua vida. Isso se chama ingratidão. Pastor, eu não estou vendo o fluir da vida na minha vida financeira. Observa se talvez não existe raízes de ingratidão, sementes de ingratidão que talvez você tenha plantado. E se você plantou, começa a mudar o seu discurso. Tem um discurso de graça. Tem um discurso onde, né, uma atitude de proclamar e declarar com gratidão, agradecendo a Deus por tudo. Eu fico chocado porque Paulo, ele é uma pessoa que ele agradece. Tiago, ele nos ensina isso, né? Ele diz assim: olha, tende por motivos de grande alegria por passardes por várias provações. Olha só, ele agradecia ter pelas tribulações, pelas provações, pelas dificuldades. Por quê? Porque no meio da dificuldade, Deus, ele pode manifestar favor e cuidado sobre a sua vida. Foi injustiçado? Coloque isso na conta de Deus. Seja espiritual, leva para Jesus. O Senhor é a sua justiça e a justiça de Deus se manifestará na sua vida de uma maneira plena, abundante
e completa. Raquel, nós temos participação? Temos sim, pastor. Paulo Roberto, que tinha falado anteriormente, ele está falando que peço oração pelo meu financeiro, trabalho em 2 empregos, mas está muito difícil. Amém. Vamos orar pelo Paulo. A Neta Oliveira. Neta Oliveira. Isso, ela está dizendo, meu nome é Leuzete, eu faço vestido de festa, eu trabalho muito, mas eu não vejo retorno financeiro. Como eu posso fazer para mudar isso? Ganho dinheiro, mas não vejo retorno. Tem mais participações aqui. Um pouquinho ali de parar um pouquinho, Leuzete, né? Isso. Para colocar a casa em ordem, né? Para estabelecer, às vezes você está trabalhando muito, mas o seu custo está muito alto e você não está vendo lucro. Ou então você está com uma vida financeira tão, podemos dizer assim, que justa, aonde tudo que você está ganhando está sendo consumido pelo seu orçamento. Então talvez é necessário você parar para avaliar o que pode ser mexido e trabalhar dentro do seu orçamento para que você tenha ali um pouco de flexibilidade dentro dele. Então é necessário que você tenha essa sensibilidade para ver isso, né? O Loriano está dizendo o seguinte: tenho trabalhado muito também, tenho levado muito prejuízo. Às vezes eu questiono muito, eu me organizo, mas sempre aparece um para me dar prejuízo. Então, os prejuízos, eles têm que ser também contabilizados dentro do seu custo. Ele fala uma coisa aqui, pastor, ele finaliza dizendo, eu tenho confiado muito nas pessoas. Entendo. Então, vamos lá. Prejuízo. Todo negócio, ele tem o seu risco de prejuízo, porque nós vivemos um sistema capitalista e o sistema capitalista proporciona isso. Empresas quebram, pessoas quebram, né? Então, o fato de uma pessoa, às vezes, não pagar o que ela se comprometeu, não significa que ela é um mau caráter. Significa que ela foi apenas vítima do sistema capitalista. Ou seja, ela quebrou. Ela chegou num momento onde ela foi surpreendida por uma demanda que não estava no alcance dela. Então, o que você precisa como empresário fazer no que diz respeito aos prejuízos? Calcule eles. Calcule os seus prejuízos e coloca ele dentro do custo operacional do seu serviço. Então, suponhamos que você fatura R$10 mil e você tem um prejuízo mensal aí, talvez de 1.000. Então você tem 10% de prejuízo. Então coloca esses 10% dentro do seu custo, né? Ou seja, você aumenta o seu serviço ali, talvez um pouquinho, 10%, para ainda que esteja dentro do mercado, né? Que você trabalha, que não saia tanto do mercado que você trabalha, simplesmente para calcular esse prejuízo. Isso aí já vai trazer um equilíbrio financeiro gigantesco para sua empresa, para o seu negócio. A Milena, lá da Botelho Corretora, está dizendo, amo o programa e o pastor André, porque eu cresci e me desprendi do que prendia. Gratidão. Amém. Obrigado, Milena, Deus abençoe. Glória a Deus. Deixa eu ver mais aqui, a Hélia Torres está dizendo, bom dia, amados, eu chamo Hélia, eu e meu marido, e nós construímos uma para vender com muita luta. E sempre tem algo que dá errado, mas eu sei que Deus tem trabalhado. Ela construiu uma casa para vender, mas não tem tido. Tentou vender e não conseguiu. Vamos desembaraçar esse negócio por meio da oração. Então, entenda uma coisa: quando tá tudo muito desembaraçado, tá muito embaraçado, às vezes você tem a tendência de achar, será que foi de Deus? Será que... As pessoas rapidamente, elas concluem se é de Deus ou não por ouvir do Senhor, mas simplesmente por achar, não, tá difícil, tá muito complicado. Então, por estar difícil e complicado, já conclui que não seja de Deus. Eu sou diferente. Eu fico pensando, se tá com muita resistência, é porque a bênção vai ser muito grande. Porque o negócio vai ser bom, vai né, ser pastor? muito bom, porque o diabo não tá gostando. Então, eu já tenho uma ótica espiritual, você enxerga num outro prisma, né? Então, a minha recomendação para você é: ore desembaraçando os seus negócios. O diabo, ele quer sim atrapalhar, roubar a sua prosperidade. Então, é necessário que você ore guardando os seus patrimônios, guardando os seus negócios. Se é uma casa, está com documentação difícil de desenrolar, ore ao Senhor para que tudo isso seja liberado. Eu tenho certeza que a graça de Deus se manifestará de uma maneira perfeita sobre a vida dessas pessoas. Tem uma dica aqui de um ouvinte, está dizendo o seguinte: se você está em dias com o seu dízimo, as coisas dão certo na vida financeira. Também, sem né, dúvida. Pastor? Dízimo é bíblico e você precisa de entregar ao Senhor aquilo que é dele. Então, mas se você não é um dizimista e às vezes você fica achando que a sua prosperidade não chegou
porque você não entregou o dízimo, então, primeiramente, vença a acusação e a condenação, devolva o seu dízimo, obviamente, mas não aceite que a condenação ela roube a sua energia para você crer que Deus ele pode fazer milagres na sua vida financeira. Amém. Os demais estão pedindo oração mesmo, vamos orar. pastor. Vamos orar agora, no Graça para Prosperar. Nós vamos ter esse momento de oração. Se você pode, nesse momento, feche seus olhos. Nós vamos clamar ao Senhor para que milagres aconteçam na sua vida financeira. Pai, eu oro para que o favor do Senhor seja liberada sobre a vida dos ouvintes da Vinha FM. Eu quero declarar o poder do Espírito Santo, a graça de Deus, a manifestação do seu amor, a bondade do Senhor liberada, ó Deus, sobre os seus filhos de uma maneira especial. Quero pedir no nome de Jesus, cuida, ó Deus, de cada ouvinte da Vinha FM, que o teu nome seja glorificado, estabelecido sobre os teus filhos, que eles possam desfrutar, ó Deus, de abundante provisão e suprimento da parte do Senhor. Que o teu nome seja exaltado e glorificado. Que a palavra do Senhor se cumpra na vida dos teus filhos e eles possam desfrutar de favor multiplicado, de bênção de Deus, de poder do Espírito Santo e de manifestação da sua glória no nome de Jesus. Louvado seja Deus. Deus abençoe cada ouvinte da Vinha. Se conecte conosco pelo Instagram no @PR André Francisco e também no YouTube PR André Francisco. Nós estaremos daqui a pouquinho com esse programa disponível para você lá. Deus abençoe você.